Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tinha gravado um vídeo hoje já tinha soltado. Em poucos minutos muitas pessoas mandaram mensagem falando que estava sem áudio. Realmente ele estava com áudio quando eu gravei e depois não sei por que, ainda estou tentando descobrir, estava sem áudio. Mas beleza, a gente volta aqui. Fala tudo de novo. Óbvio, não vamos falar como da primeira vez. Afinal de contas, o vídeo aqui é feito na base do improviso, né? Não tem roteiro, não tem nada. Tem apenas o assunto que eu escolhi para falar hoje. Afinal de contas, estamos aí às vésperas do início da nossa trajetória lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Porto neste domingo. Estou gravando no sábado, 14 de junho. E tô aqui para falar, afinal de contas, sobre Abel Ferreira, né, que tem o seu futuro vinculado ao resultado do Palmeiras nessa competição. Eu vou explicar o porquê, mas antes deixa o like no vídeo, por favor, para espalhar o conteúdo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber sempre as notificações quando eu soltar um vídeo novo. E claro, compartilhe o canal com os amigos palmeirenses, espalhe a palavra. Fale sobre mais um cantinho do Palmeiras aqui no YouTube para falar sobre o nosso querido Verdão. Demorou? Conto com vocês aí, hein? Bom, como eu estava falando sobre o Abel Ferreira, ontem a Leila deu uma entrevista lá nos Estados Unidos e falou sobre o futuro do Abel, falou sobre o futuro de alguns jogadores que têm um assédio, digamos assim, do futebol europeu, jogadores que são bem notáveis assim no mercado da bola, digamos assim. Richard Rios, Piquerez, são dois deles que eu separo aí, que é bom o Palmeiras ficar de olho, que podem sim receber propostas dependendo do desempenho deles nesse meio de ano na Copa do Mundo de Clubes, mas que eles já vêm sendo observados aí pelo mercado europeu. Então a Leila inclusive até falou sobre isso. Eu vou repercutir aqui a fala dela na Jovem Pan, mas antes dizer que a renovação do Abel Ferreira passa muito pelo desempenho do Palmeiras nesse Super Mundial. Por quê? Se o Palmeiras, quiçá, vamos trabalhar com uma hipótese aqui, se o Palmeiras for bem nessa competição, chegar numa semifinal, algo que eu considero muito, 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 muito difícil. Muito difícil mesmo. Vamos ser realistas aqui. Eu gravei um vídeo ontem aqui, um shorts no canal, falando sobre o orgulho de estar nessa competição, e acho que é esse o sentimento que o palmeirense tem que ter mesmo. Tenho visto vários vídeos na internet de vários palmeirenses que estão lá nos Estados Unidos, cantando pelas ruas, fazendo festa. Muita gente mesmo viajou para lá. A torcida do Palmeiras tem dado show assim nos bares, nas ruas, no metrô, no avião. Enfim, tá todo mundo com esse orgulho mesmo de estar lá representando o Palmeiras, de estar lá vendo o nosso time entre os melhores times do mundo. Acho que esse tem que ser o sentimento mesmo. Mas a gente tem que ser realista. Tem que ser realista que a dificuldade vai ser gigante para chegar numa semifinal, ou quiçá numa final, ou quiçá conquistar o título, que seria algo surreal, assim, surreal mesmo. Não consigo nem imaginar a magnitude que seria o Palmeiras levantar essa taça, assim. A gente até se arrepia, assim, só da possibilidade, né? Mas vamos ser realistas, pezinho no chão, e trabalhar com a hipótese de que nós podemos ser eliminados numas oitavas de final. Passada a primeira fase, eu acredito que já vai ser muito difícil. Acho que o Palmeiras tem condições sim de passar, se jogar tudo que sabe, concentrado, de forma eficiente, como é esse time do Abel Ferreira. Mas nas oitavas de final a gente sabe que vai ser difícil. E como eu ia dizendo, a possibilidade do Abel ficar até 2027, quando termina o mandato da Leila, passa muito pelo desempenho do Palmeiras nesse Super Mundial. Se tudo acontecer dentro do esperado, que é esse cenário que eu falei do Palmeiras cair em umas oitavas de final, a chance do Abel ficar é muito grande. Muito, muito grande. Agora, se o Palmeiras consegue essa hecatombe que eu disse aqui, de ser campeão mundial, super campeão mundial, cara, provavelmente o Abel não permanecerá no Palmeiras. Porque, afinal de contas, o mundo inteiro estará de olho nesse torneio. Os europeus inflados pelos dólares e dólares da FIFA aí para eles levarem a sério essa competição, provavelmente estarão de olho também nos times que surpreenderem, e o Palmeiras pode ser um time a surpreender nesse campeonato, por que não? Treinado pelo Abel Ferreira. Então, a informação que chega de pessoas próximas, inclusive do Abel, é que ele está muito animado.
Ele tá muito animado. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês viram imagens durante a semana, treinos abertos do Palmeiras e ele ali, sorridente, brincando com os jornalistas, de uma forma leve, levando a competição de uma forma leve, como dizem as pessoas próximas a ele. Ele tá super feliz, tá super tranquilo e confiante que pode desempenhar um bom papel junto com o Palmeiras nesse torneio, comandando a equipe alviverde como comanda desde 2020. Então, cara, a possibilidade dele ficar passa por esse torneio. Como eu disse, se o Palmeiras for muito bem, surpreender, chegar numa semifinal, numa final, cara, a possibilidade dele receber uma proposta é muito, muito grande. E aí, o sonho dele realmente é treinar num time europeu, treinar numa grande equipe, ou numa equipe média que possa alçá-lo a um time maior no futuro. Afinal de contas, o Abel é muito jovem e tem esse sonho, como todos sabem. Mas, ao mesmo tempo, pessoas próximas a ele dizem que ele já está mais, assim, digamos, mais feliz com a possibilidade de uma renovação de contrato com o Palmeiras. Esse é o grande trunfo da Leila, né? Para ter um pouco mais de paz ainda no seu mandato. Afinal de contas, conseguir a renovação do Abel até o fim do mandato dela seria uma vitória política gigantesca para ela. Como foi lá em 2022, quando ela conseguiu a renovação e ainda deu um aumento salarial significativo para ele, logo após o título da Libertadores, que colocou o Palmeiras nesse Super Mundial. Então sabemos que a Leila e o seu staff, o staff da diretoria do Palmeiras, já está trabalhando nos bastidores para tentar convencer o Abel a renovar o contrato. A informação que chega é que após o Mundial isso será discutido, baseado no desempenho do time nessa competição. Essa é a informação que eu tenho, que eu conversei com algumas pessoas e me falaram, o cara tá mais suscetível, digamos assim. Ele tá mais inclinado a conversar, a um futuro positivo. No começo do ano eu gravei um vídeo aqui de uma informação também de um grande colega nosso aqui, o Robson Morelli, que disse sobre a questão que naquele momento, naquele recorte do começo desse ano, quando o Abel estava muito nervoso, estava muito inquieto, estava com muitas farpas nas coletivas. Não sei se vocês lembram, quando o Palmeiras perde para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, ele fala, esse é o meu último ano no Brasil. E ali já, meu Deus, o Abel vai embora no fim do ano, etc. Disse que é o último ano dele no Brasil. Já não é mais assim, gente. Já não é mais assim. E naquele momento eu trouxe um vídeo lá no Futeboteco falando que o Abel iria embora. Essa era a informação daquele momento, justamente porque uma das filhas dele tinha passado numa universidade fora do Brasil. A esposa do Abel queria ficar perto da filha, queria ir embora do Brasil e ele estava inclinado a seguir a sua família e também encerrar o seu ciclo no final dessa temporada com o Palmeiras. Afinal de contas, ele tem contrato até o fim desse ano. E agora a situação mudou. Parece que mudou, mas tem esse atenuante do Super Mundial. O Abel sabe que a competição é uma vitrine para ele e para sua comissão. Ele é um técnico jovem, é um europeu e deseja alçar voos maiores do que permanecer na América do Sul. Sabe a importância do Palmeiras, será grato para sempre, é o maior técnico da história do Palmeiras até hoje, mas sabe que se chegar uma proposta de um time médio, de um time grande da Europa, provavelmente ele vai aceitar essa proposta e deixar o Palmeiras. Essa é a informação. Vamos ver se o desempenho do Palmeiras vai ser muito bom nesse Mundial. Eu torço para que sim. Afinal de contas, eu não torço pro Abel Ferreira. Eu torço pro Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão e o Abel sair, consequência. Dane-se, no fim das contas. Eu quero ser campeão, independente de quem seja o treinador. Eu torço para o Palmeiras, para aquele símbolo ali. Não torço para Abel Ferreira, não torço para Leila Pereira, não torço para jogador. Enquanto eles estão lá representando o nosso time, temos que torcer para eles, claro. Temos que reconhecer o tamanho deles no clube. Afinal de contas, o clube só é do tamanho que é porque existiram pessoas que o transformaram em um clube grande. Enfim, mas dito tudo isso, dado todo esse contexto, essa é a informação.
E vamos aqui ouvir a palavra da presidente Leila Pereira falando ontem a respeito disso, dos jogadores, do assédio do mercado que virá forte. Repito aqui, Richard Rios e Piquerez, olho neles. São dois jogadores que o mercado europeu gosta muito. Então há a possibilidade sim do Palmeiras poder perder esses dois jogadores que na minha visão são muito importantes. Vamos ouvir aqui o que a Leila disse. Todo ano, em toda janela, os nossos atletas, os nossos profissionais são clubes, né? Tem interesse nos nossos atletas, em todas as janelas. Tá? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós, dos atletas, dos profissionais, o meu trabalho também. E com relação, eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador. Porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Então todos têm contrato e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse... Ou seja, não fechou portas. Chegar uma proposta boa aí de um time europeu pelo Richard Rios, pelo Piquerez, enfim, ela vai sentar e vai negociar, tá certo. O negócio não sai. Então, eu tenho muita tranquilidade porque eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir o contrato. É assim que funciona aqui no Palmeiras. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço. E seria também, vamos falar aqui a real, né? Tudo bem que a Leila faz um mandato, na minha visão, bom, tenho várias e várias críticas a ela, enfim, acerta muito também, mas cometeu alguns erros durante a trajetória, o que é normal, Não vamos aqui beatificar ninguém, não vamos aqui exaltar ninguém a ponto de ser um ídolo incontestável, esse não é o caso. Ela tem feito o trabalho dela muito bem, cuidado inclusive do dinheiro do Palmeiras, da administração do Palmeiras, isso é inegável. Tem algumas questões sobre o lido com o torcedor, essa questão dos ingressos, que parece que ela tem pensado melhor, tem revisto alguns conceitos, tem abaixado o preço dos ingressos no Allianz Parque, a gente viu o resultado imediato disso, a mudança do público também. Enfim, eu acho que essas questões são fundamentais. E é algo que eu criticava muito ela e ela tem feito. Mas a gente sabe que politicamente o Abel, renovado o contrato dele até o 27, seria um baita de um escudo para ela poder trabalhar em paz, né? Afinal de contas, o Abel, ele meio que inconscientemente acaba aglutinando nele, na figura dele, toda a pressão que há no Palmeiras. Na época que a torcida cobrava muito, eu inclusive no meu Twitter cobrei muito, critiquei muito a Leila e o Anderson Barros pela demora na contratação dos jogadores que o Palmeiras precisava de uma reformulação, e isso irritou muito o Abel nitidamente nas coletivas. Afinal de contas, ele saiu no final do ano passado, uma semana depois dos jogadores, ficou no CT fazendo reuniões e reuniões, essa é a informação, e deu todos os nomes para a diretoria, e quando voltasse de férias queria pelo menos uns 2 reforços já, e o Palmeiras ainda não tinha contratado. E contratou o Paulinho para estrear só em maio, ali no final de abril, começo de maio, e o Paulinho tá aí, né? Ainda não está 100%, embora tenha treinado todos os dias lá nos Estados Unidos, e há uma remota possibilidade dele surpreender e poder jogar de titular. Enfim, eu acho muito difícil, mas de fato que ele vai jogar no Mundial, ele vai ser uma opção do Palmeiras nessa competição, mas não ainda como a gente imaginou que seria. Mas é fato que, renovando o contrato, o Abel vai ser o grande escudo da Leila Pereira e o grande trunfo para ela politicamente. Olha, eu renovei o contrato do maior treinador da história do Palmeiras. Seria uma vitória absurda e também seria também uma paz para ela com o torcedor, enfim, seria fundamental. Ela sabe disso e eu tenho certeza que fará de tudo para renovar o contrato do Abel. Na história do Palmeiras, um presidente
que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então eu vou lutar por isso. Eu gostaria muito que ele ficasse conosco. É isso. Só depois do Mundial a gente vai saber se Abel Ferreira renova ou não. Vamos torcer para uma boa campanha do Palmeiras nessa competição. Como eu disse, torcemos pelo Palmeiras. Não é Sociedade Esportiva Abel Ferreira. Ele é um ídolo, ele é o maior treinador da história. Mas se ele optar por sair no final do ano, ou daqui a um ano, enfim, a vida tem que continuar. O Palmeiras vai continuar existindo. E aí é obrigação da nossa presidente ir atrás na busca de um novo treinador para manter o Palmeiras onde ele sempre está. Demorou, gente? É isso. Comentem aí, talvez eu faça uma live depois do jogo, ou faça uma análise, não sei. Tô pensando. Comentem aí o que vocês querem, o que vocês acham legal para eu fazer aqui no canal. Demorou? Deixa o like, compartilha, comenta. O que vocês acham? O Abel vai ficar até 27? Vai renovar até 27? Vai sair no final do ano? Como vocês acham que vai ser esse desempenho nosso no Mundial? Tão esperançosos, tão pessimistas? Comentem aí, quero saber a opinião de vocês. E a gente vai se falando. Demorou? Grande abraço e avante palestra.